Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Todo mês eu dizia a ele que minha aposentadoria era de 11 mil, um valor que eu considerava suficiente para que ele não se preocupasse, ou criasse grandes expectativas. Mas na realidade eu recebia 47 mil, uma mentira simples na superfície, mas que estava me corroendo por dentro. Eu via o rosto dele se iluminar toda vez que ele falava sobre seus planos, seus estudos, seus sonhos. E eu sorria, mas com um nó no estômago. Dizia a mim mesma que era para o bem dele, que dinheiro não deveria ser um fator em nosso relacionamento. Mas a que custo? Tudo mudou no dia em que ele encontrou meus extratos bancários em uma gaveta que não estava bem fechada. Seus olhos se arregalaram, ele prendeu a respiração e um silêncio pesado se instalou entre nós. Ele nunca havia duvidado disso, até aquele exato momento. Vi confusão, raiva e traição em seus olhos. Tudo que eu não havia previsto. Como ele reagiria agora que sabia a verdade? Ele me perdoaria ou essa mentira criaria uma barreira entre nós para sempre? Era uma noite como qualquer outra. Meu filho estava no quarto, concentrado na lição de casa, e eu estava na sala, fingindo ler uma revista. Achava que a mentira sobre minha aposentadoria ainda estava bem escondida. Até que um baque me fez olhar para cima. Ele tinha acabado de abrir uma gaveta e, por engano, um extrato bancário caiu no chão. Seus olhos se fixaram nos números e depois em mim. Eu nunca tinha visto uma mistura de choque e raiva como aquela. Mãe, por que você nunca me contou que estava ganhando 47 mil por mês? Sua voz era baixa, mas cada palavra soava como um trovão. Levantei-me com o coração disparado. Como poderia explicar uma mentira que eu considerava pequena e inocente, mas que acabará de destruir essa confiança tão preciosa? Eu só queria que você... Minha voz falhou. Fiquei sem palavras. Ele deu um passo para trás, com os olhos marejados. Que tipo de pessoa você está me fazendo parecer? Alguém que precisa se contentar com menos? Todo esse tempo eu acreditei. Nunca havia sentido um peso tão grande sobre meus ombros. Cada mentira, cada omissão voltava para me assombrar. Eu queria protegê-lo, mas agora percebia que havia criado um muro entre nós. Um silêncio pesado e opressivo se instalou. E eu sabia que não importava o que eu dissesse em seguida, nosso relacionamento havia acabado de mudar para sempre. No dia seguinte, o clima em casa estava pesado, quase sufocante. Meu filho mal falava comigo, e cada olhar que me dirigia era carregado de reprovação silenciosa. Não acredito que você mentiu para mim esse tempo todo, ele finalmente deixou escapar com a voz trêmula, mas firme. Você me fez acreditar que tínhamos que nos contentar com tão pouco, e você vivia no conforto. Senti a culpa me consumir. Cada palavra que ele pronunciava ressoava como um lembrete brutal do meu erro. Pensei que fosse para o seu próprio bem. Sussurrei, quase implorando. Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de decepção. Para o meu próprio bem? Você decidiu por mim o que era melhor para mim? Você me privou da verdade e da confiança que eu tinha em você. Aproximei-me dele hesitante. Queria tocá-lo, abraçá-lo, mas a raiva em seus olhos me impediu. Eu queria te proteger do dinheiro, das complicações. Proteger? Ele explodiu. Você mentiu para mim. É isso que você chama de proteção? O silêncio voltou a reinar, pesado e opressivo. Percebi que ele estava magoado, que a confiança que havíamos construído estava destruída. E pela primeira vez compreendi que minhas intenções, por melhores que fossem, não seriam suficientes para reparar a dor que eu acabará de lhe infligir. Nos dias que se seguiram, a casa parecia gélida. Meu filho até evitava meu olhar, como se cada encontro pudesse reacender a raiva que sentia. Todas as refeições eram silenciosas, cada palavra pesava como um soco. Certa noite, ele entrou na sala de estar, com os punhos cerrados e o rosto fechado. Precisamos conversar, disse ele, sem me oferecer um sorriso. Eu sabia que aquele momento decidiria o futuro do nosso relacionamento. Eu entendo que você queria me proteger, ele começou com a voz trêmula. Mas mentir, destrói tudo. Confie em mim, mãe. Como posso continuar acreditando em você? Senti as lágrimas brotarem. Eu não queria te magoar. Achei que fosse para o seu próprio bem. Ele se levantou abruptamente, virando a cabeça. Para o meu próprio bem? Vocês tomaram uma decisão sobre a minha vida sem me consultar. Tudo em que eu acreditava, tudo o que eu planejei, tudo era baseado em uma mentira. Eu me aproximei, mas ele deu um passo para trás, com os olhos cheios de dor. Não sei se consigo te perdoar. Não agora. Um silêncio pesado e sufocante se instalou. Senti o abismo entre nós se alargar.
Cada mentira que eu considerava insignificante havia aberto um buraco em nosso relacionamento. E percebi que reconstruir essa confiança exigiria mais do que palavras. Exigiria tempo, paciência, e acima de tudo, a prova de que eu jamais deixará de amá-lo. Os dias seguintes foram repletos de silêncios pesados e gestos pequenos e hesitantes. Eu sabia que precisava provar a ele, não apenas com palavras, mas com ações, que meu amor por ele era sincero e que minha mentira provinha apenas de um desejo desajeitado de protegê-lo. Certa noite encontrei-o em seu quarto, com os olhos fixos em seus cadernos. Sentei-me ao lado dele delicadamente sem apressá-lo. Escute, eu sei que te traí, sussurrei. E entendo que você esteja com raiva. Mas quero que saiba de uma coisa: tudo o que fiz porque te amo. Ele ergueu o olhar, ainda cauteloso, mas vi um lampejo de curiosidade, talvez até de perdão. Achei que precisava te proteger. Mas percebi que o que você precisava era da verdade, acrescentei. Um longo silêncio se instalou, mas desta vez não era pesado, estava repleto de reflexão. Então, lentamente ele murmurou: Eu acho que estou começando a entender. Não foi fácil para você também, foi? Peguei na mão dela delicadamente. Não foi fácil, mas quero que recomecemos. Juntos com honestidade desta vez. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto e pela primeira vez em dias, senti-o perto de mim, sem nenhuma barreira entre nós. O perdão não era completo, mas começava a curar nossas feridas. E naquele silêncio compartilhado encontramos um novo começo, mais forte do que nunca, construído sobre a verdade e o amor. As semanas seguintes foram repletas de conversas sinceras e pequenos gestos para reconstruir a confiança. Meu filho e eu aprendemos que a verdade, mesmo que doa, é sempre mais valiosa do que uma mentira, por mais bem-intencionada que seja. Certa noite, enquanto estávamos sentados lado a lado no sofá, ele apoiou a cabeça no meu ombro e sussurrou: Acho que agora entendi. Você queria me proteger, mas às vezes, proteger alguém significa dizer a verdade, não esconder a realidade. Eu sorri com lágrimas nos olhos. Sim, e prometo que nunca mais esconderei nada importante de você. Essa mentira, que quase destruiu nosso relacionamento, tornou-se uma lição gravada em nossos corações. Entendemos que a honestidade é a base de toda confiança e que o amor jamais pode prosperar sobre segredos. Hoje rimos juntos novamente, compartilhamos nossos planos e sonhos, e a verdade se tornou nossa aliada. O que poderia ter sido uma ruptura irreparável se transformou em uma ponte sólida entre nós, mais forte do que nunca. E sempre que me lembro daqueles dias sombrios, recordo que até os erros mais dolorosos podem se tornar lições de vida, se tivermos a coragem de os enfrentar e corrigi-los.